Olá galera, professor Érico. Vamos agora para os exercícios do ETEC 2020 e neste ano ele deu um problema sobre massa e um freguês, ele falou que comercializava bagres, bagres é um tipo de peixe e a massa desses bagres variava de 1,3 a 1,6 quilos. Ele comprou um peixe de maior massa, ou seja, de 1,6 quilos, e pagou R$25. Aí o problema quer saber qual o valor, ou entre dessas alternativas aqui, onde se encontra o valor de X. Na verdade, X é o valor do bagre, do quilo do bagre. Então nós vamos pegar aqui, basta pegar o valor 25 e dividir por 1,6. Então a gente pega o 25, e divide por 1,6. Gosto de deixar um espacinho aqui. Como nós temos uma casa depois da vírgula, então nós colocamos vírgula e uma casa. Então eu dividi 25 por 1,6 é a mesma coisa que eu tirando a vírgula aqui, dividir 250 por 16. Então vamos lá. Então 25, quantas vezes o 16 cabe dentro do 25? Uma vez 16, 16. Para chegar no 25, 9. Desço o 0, fica 90. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 90? Se eu fizesse 16 vezes 10, daria 160. Então 16 vezes 5 é a metade, dá 80. Então aqui 5. 5 vezes 16, 80. Sobrou 10, então é 15 alguma coisa, Agora, como não tem mais número para descer, eu acrescento um zero. Quando eu acrescento zero, coloco a vírgula e vejo quantas vezes o 16 cabe dentro do 100. Se 5 vezes 16 é 80, 6 vezes 16 é só eu somar 16. Então, 80 mais 16 dá 96. Então, vão ser 6 vezes. 6 vezes 16, 96. 96 para chegar no 100. 4, acrescento novamente o zero. Vou acrescentando o zero até chegar no final, Nós vamos fazer aqui vai dar 3 casas depois da vírgula, mas eu acho que 2 casas já era o suficiente. 16 vezes 2, 32. Então, 2 vezes 16, 32. 32 para chegar no 48, Acrescento zero novamente. E como a gente já viu, 80 vezes 16 é 5, Então, agora nós achamos o valor do bagre, Lembrando que, como fala de dinheiro, são só até 2 casas depois da vírgula, Então vamos considerar aqui o 15,62, e vamos ver onde ele se encontra aqui, X é menor que 15? Não, é maior. X, quando tem 2 menores assim, significa que está entre, 15 é menor que X, e X, que é o nosso valor aqui, é menor que 20. Então, é esta aqui mesmo, 15 é maior que X? Não. 15 é menor que X e maior que 20? Não, de jeito nenhum. O nosso X, o 15, é maior que 20? Não. Então, é esta aqui mesmo. A alternativa B.
Agora nós vamos fazer mais um exercício do EDTEC 2020, né? E um dos dados que dá na prova é que as carpas capim custam R$ 11 o quilo e as carpas húngara custam R$ 9 o quilo, né? E fala que um vendedor ele levou essas carpas numa feira para vender e conseguiu vender 90% das carpas. E ele teve um faturamento de 11.380. E quer saber, nessas condições, ele quer saber qual é a quantidade de carpas húngaras, né? E eu abreviei aqui, carpas húngaras, eu pus o U, né, que é igual a R$ reais, e carpas capim, eu pus o C, que é igual a R$ 11. Então, se o total que ele levou para vender na feira, ele vendeu 90%, significa que ele não vendeu 10%. Ou você calcula 90% de 1.200, né, que é só você pegar e multiplicar por 90 e dividir por 100, ou você pega, se ele só vendeu 90%, significa que 10% é quanto ele não vendeu. Então, quanto que é 10% de 1.200? Lembra, para achar é a 10ª parte. Então, é a mesma coisa que dividir por 10, ou voltar uma casa aqui, né? Então, ele não vendeu 120. Se ele não vendeu 120, se eu fizer 1.200 menos 120, né, significa que vai dar 1.080. O que é esse 1.080? Esse 1.080 é a quantidade de peixes que ele vendeu. Então, na verdade, vai dar um sisteminha, né? Então, U, que é as carpas húngaras, mais C, que é as capins, deu 1.080. Né? 1.200 menos 120. A carpa húngara custa 9. Então, 9 vezes a quantidade, ó, um sisteminha aqui, ó. 9 vezes a quantidade de carpa húngara, mais 11 vezes a quantidade de carpa capim, né? Então, 11C igual a quanto? 11.380. Então, para nós resolvermos o sistema, nós temos que cancelar ou a letra C ou a letra U. Como ele está pedindo para nós as carpas húngaras, então nós temos que sumir com o C aqui, né? Ele não pediu os dois valores, só pediu da húngara. Então vamos sumir com o C. Como que a gente some com o C? A gente, olhando só a letra C aqui, né? Ó. Só olhando a letra C. O que nós vamos fazer? Nós temos que eliminar isso aqui. Então, se eles têm o mesmo sinal, nós vamos ter que trocar o sinal de uma das linhas. Vamos usar essa aqui de cima. C é a mesma coisa que um C. Então, tem que dar o mesmo valor de 11. Então, eu tenho que multiplicar por 11. Né? Lembrando que eu tenho que multiplicar a linha inteira. Então, aqui, menos 11 vezes U, menos 11U. Menos 11 vezes C, menos 11C. Menos 11 vezes 1.080, né? Então, 1.080 vezes 11 vezes 1 é só você copiar o número. Agora, vezes 1 de novo, né? Venho na segunda, se quiser posso colocar um mais aqui. E também é vezes 1, então não preciso fazer a multiplicação, só copiar. Aí fica 0, 8, 8, 1, 1. Então, menos, né? Mais com menos dá menos. 11 vezes 1.080 dá 11.880. Tranquilo. E aqui embaixo eu não preciso fazer nada, ó, porque eu tenho menos 11 que vai dar mais 11, né?
Então, voltando para caneta azul aqui, eu só copio aqui, ó, 9U mais 11C igual, aqui eu coloquei o valor errado, né? É 11.000, né? 11.380, então 11.380. Agora sim. Isto aqui a gente fez para cancelar mesmo, então menos 11 mais 11C, cancela. Menos 11U mais 9U, 2U, igual, e aqui eu subtrai, né? Menos, né? Menos 2U. Aqui é só subtrair, né? Então, 0, 0, 8 menos 3, 5, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Então, menos 500. Agora, esse menos 2 eu passo dividindo, né? Está multiplicando, passo dividindo. Ou a maioria dos professores gosta de fazer, antes de passar dividindo, multiplica por menos 1. Né? Mas como é igualdade, eu poderia descer o menos 2 aqui, e ficaria menos com menos mais, e 500 dividido por 2 daria 250. Mas eu posso trocar também o sinal antes. Então, 2U igual a 500, né? Então, U vai ser 500 sobre 2. 500 dividido por 2, 250. Né? Então, tinha ele levou 250 carpas húngaras. Né? Então, letra A. Se quisesse saber quanto seriam as carpas capins, se pedisse os dois, daria 830 carpas capins. Mas ele só pediu para a gente as carpas húngaras. Então, 250, letra A. Mais um vídeo do ETEC 2020. Né? Agora, nesse exercício, eles pedem para você comparar uma légua portuguesa, que equivale a 5 quilômetros, e uma légua brasileira, né, no Brasil, que mede 6,6. Então, pede para comparar qual é a porcentagem que a légua brasileira é maior que a portuguesa. Então, como a brasileira é 6,6 quilômetros e a de Portugal é de 5 quilômetros, né, a diferença de 6,6 para 5 é 1,6. Então, nós colocamos aqui que, vamos por quilômetro, nós vamos resolver por regra de 3 simples. E vamos colocar a porcentagem. Tá? Então, 5 quilômetros é 100% da légua portuguesa. Né? A brasileira, se é 6,6, é 1,6 quilômetros a mais. Né? Então, qual que é a porcentagem que equivale a esse 1,6 quilômetros a mais? Vamos colocar X. Lembrando que teriam outros jeitos de fazer esse exercício, né? Por exemplo, se você dividir esse 6,6 por 5, né, você já tem a porcentagem, né? Vai dar 1, alguma coisa, né? Esse 1 era o 100%, esse vírgula, que vai dar 0,32, né? Já seria a resposta. Mas vamos fazer aqui, então, 5 quilômetros é 100%. 1,6, ó, diminuiu. É igual a mais ou menos 100%. É menos, né? Então, uma grandeza diretamente proporcional. Só multiplicar em x. Né? Então, 5x igual 1,6 vezes 100. Né? 1,6 vezes 100. Quando eu vou multiplicar por 100, na verdade é só andar duas casas com a vírgula, né? Então eu ponho o 6 aqui, a vírgula estava aqui, uma
duas, né? Então, a vírgula está aqui, ó, 1, 2, é igual a 160, né? X sobre 5. Aí basta dividir o 160 por 5, né? 160 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. Duas vezes, né? 2 vezes 5, 10. 10 para 10, nada. Então, a diferença é 32%. 32%, letra C. Vamos para mais um vídeo. E neste problema ele fala da porcentagem de cloreto de sódio no soro fisiológico, né? Ele fala que em 100 ml nós temos 0,9%, e se um paciente desidratado tomou 500 ml de soro, qual vai ser a massa de sal, né? Então nós vamos fazer aqui com regra de 3. Então vamos colocar aqui ml e a porcentagem, né? Então aqui 100 ml é igual a 0,9%, né? Menos de 1%, e 500 ml é o que nós queremos saber, então nós vamos colocar X. Então, se aumenta a quantidade de soro, vai aumentar também a quantidade de cloreto de sódio, né? Então é uma grandeza diretamente proporcional. E se você perceber, né, se aqui aumenta 5 vezes, você poderia pegar esse 0,9 e multiplicar por 5, que na verdade vai ser o que vai acontecer. Você não precisaria nem continuar essa conta, mas nós vamos fazer por regra de 3. Então, 100 vezes x, 100x, igual a 500 vezes 0,9. Quinhentos vezes 0,9, eu nem vou fazer agora, eu vou esperar e vou deixar para cancelar o 500 aqui. Então 500 vezes 0,9 dividido por 100. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, 500 e 100, eu cancelo 2 zeros daqui e 2 zeros daqui, né? Que é a mesma coisa de dividir por 100. Então, x, só fazer 5 vezes 0,9. Quando eu tenho assim, 5 vezes 9, 45. Né? Como eu tenho uma casa aqui depois da vírgula, eu volto uma casa e fica 4,5 gramas. Né? Então, aqui, alternativa B, 4,50 e 4,5 é o mesmo número, né? Alternativa B.